E aí pessoal, eu sou Fernando dos Anjos novamente. Agora nós vamos continuar aquela aula falando sobre a origem do planeta, desta vez tratando das eras geológicas, né? Complementando aquele primeiro vídeo aí, tá? Então interessa para, como eu falei, pessoal do sexto, pessoal do primeiro do ensino médio e o terceiro ano revisional, ok? Então eu vou fazer várias interrupções nesse vídeo aqui para que vocês possam ter algum entendimento mais sistemático. De anos. É muito difícil mensurar há cerca de 4 bilhões e meio de anos. É muito difícil mensurar quanto tempo é isso, porque o tempo geológico é muito diferente do tempo histórico. Pronto, então o tempo geológico, ele é dividido diferente do tempo histórico, também chamado de tempo cronológico, tá? O tempo cronológico é aquele que a gente vive, meses, anos, né, semanas. O geológico é uma coisa diferente, trabalha com referências temporais diferentes. Pensemos melhor. O tempo histórico se refere à existência do homem, que surgiu apenas alguns milênios atrás. Se todo o tempo geológico, ou seja, a idade da Terra, fosse reduzida a um dia, as primeiras civilizações humanas teriam surgido nos últimos 3 segundos. Ou seja, a presença humana no planeta Terra, ela é ridiculamente pequena, né? Mas essa presença pequena já muito alterou o planeta, que precisou de muito tempo para se formar e você vê ele do jeito que ele está. O tempo geológico é dividido em éons, que são divididos em eras, que se dividem em períodos. Além disso, também tem as épocas e as idades também, além das fases. Então você tem os éons, as eras, os períodos, as épocas, idades e fases, tá? Não é somente isso não, aí completa mais. De 4 bilhões e meio de anos atrás, a Terra surgia. No primeiro éon, Adiano, o planeta era uma esfera de magma em ebulição. Por isso, lembra que a gente acabou de ver isso no outro vídeo, o planeta não tinha condições de vida. O nome Adiano, que vem de Hades, que significa inferno. O éon arqueano tem início com a formação das primeiras rochas depois de um processo de resfriamento da Terra. Neste éon, surgiram as primeiras cianobactérias, que começaram a oxigenar os oceanos. Depois veio o éon proterozoico, quando esse oxigênio começou a reagir. Não esquecer que nesse primeiro momento aqui, quando ela fala, a gente também tem que lembrar da situação dos fitoplânctons, tá? Mostrar para vocês aqui. O que são fitoplânctons? São primeiras formas de vida vegetais. Fito significa vegetação. Plâncton, ó. Então essa imagem que você está vendo aqui agora, ela é uma imagem real. Isso aqui é uma imagem, não é um desenho, isso é uma imagem verdadeira do que são os fitoplânctons, que até hoje habitam os oceanos, tá? Então os oceanos, eles são habitados por esses pequenos seres. Aquela água verde que você vai ao oceano, vê o mar meio esverdeado, exatamente são os fitoplânctons. Depois veio o éon proterozoico, quando esse oxigênio começou a reagir com o ferro que havia no oceano. Assim se formaram os grandes depósitos minerais de ferro que são explorados por nós. Então, quando a gente fala de proterozoicos, é exatamente o que ela falou aí, a formação do ferro no planeta. Então, quando a gente vai estudar essa parte envolvendo onde é que se localiza os principais minerais, no caso, os depósitos, grandes depósitos, aqui no Brasil você encontra isso principalmente em Minas Gerais. Então, aquela região de Minas Gerais ali, ela é muito rica, porque ela é proterozoica, tá? Então, o proterozoico é um momento do planeta em que o ferro começa a se aglomerar numa quantidade maior. Então, onde você encontra isso em grande quantidade, e do ponto de vista comercial da exploração humana, quando você vai perceber a questão do tempo geológico, você já sabe também, automaticamente, você tem que fazer as pontes, né? Exatamente entre o uso econômico disso e a história desse processo na natureza. Então, nas proximidades aqui de Belo Horizonte, você encontra exatamente esses depósitos minerais. Então, esses depósitos minerais, eles são da época do momento que é chamado de proterozoico, tá? Por isso que Minas Gerais é muito rico na exploração, exatamente que foi e é até hoje uma área de ocorrência desse material. Então, você encontra as minerações aqui exatamente nessa área do proterozoico, ok? Hoje, só no fim do proterozoico surgiram os primeiros seres pluricelulares.
Estes 3 primeiros éons são chamados de pré-cambrianos. Opa, então tudo aquilo que aconteceu antes do Cambriano é chamado de pré-cambriano. Qualquer evento na Terra que tem mais de 600 milhões de anos é pré-cambriano. E representam 88% de toda a existência da Terra. No nosso dia, duraria até 8 da noite. O próximo éon fanerozoico perdura até os dias de hoje, dividido em eras paleozoica, mesozoica e cenozoica. Paleo significa passado, zoica é vida, vida passada. Meso, meio, zoica, vida, vida intermediária. Seno, recente, vida recente, tá? Dividem em vários períodos. O primeiro período da era paleozoica é o Cambriano, marcado pela explosão cambriana, uma grande diversificação dos seres vivos que eram restritos ao ambiente marinho. Os fósseis mais abundantes deste período são os trilobitas, um dos primeiros animais a possuir olhos e uma carapaça rígida. Esses animais, eles são classificados como os primeiros fósseis, né, que o planeta por acaso tem. Olha aí, aquilo ali que você viu foi um desenho, agora você está vendo ele de verdade aqui, o fóssil dele, tá? Então esse tipo de vida era uma vida extremamente adequada àquele momento do planeta, né? Não tinha as condições ambientais de hoje, mas ele já existia naquele momento. E aí aconteceu exatamente a explosão cambriana, um momento que o planeta explode de vida exatamente a partir desse momento, tá? Do Ordoviciano surgiram os primeiros peixes, que ainda não possuíam mandíbulas, os agnatas. Só no período siluriano apareceram peixes com mandíbulas. Evento importante na história evolutiva dos vertebrados. Surgiram também as primeiras plantas vasculares que começaram a povoar o meio terrestre. Exatamente. Então, nesse momento, as plantas, lembra do efeito das marés que eu falei a vocês, da importância da Lua. Então, quando as marés começaram a invadir o planeta, no caso as terras emersas, ela trazia a vida do mar. Então, a maior parte dos seres que vieram para a Terra, eles evoluíram do mar para a Terra. Mas existem animais que vieram exatamente o contrário, o caminho contrário, vieram da Terra para o mar, que são os cetáceos. Por exemplo, os golfinhos, as baleias, são animais que fizeram o caminho inverso, mas a maioria fez o caminho mar-terra, tá? E as plantas evoluíram exatamente nesse momento aqui. No Devoniano, surgiram as primeiras florestas e a quantidade de oxigênio na atmosfera aumentou muito. Pequenos insetos e vermes começaram a viver fora dos oceanos. Surgiram os primeiros peixes com pulmões, que deram origem ao modo de vida anfíbio. No Carbonífero, predominavam grandes florestas alagadas com samambaias gigantes. E aí o que aconteceu? Algum evento, provavelmente geológico ou climatológico grave, forçou essas plantas a morrer, né? Houve uma grande quantidade de sedimentos sobre elas e é a partir daí que se tem notícia exatamente do surgimento do carvão mineral. Então os grandes depósitos de carvão na Terra, eles só existem a partir do Carbonífero. Não existe carvão, não se tem notícia de carvão mineral anterior a 330 milhões de anos atrás, porque era preciso primeiro ter exatamente a formação das florestas, para que elas pudessem, através da concentração de carbono que ela possui, virar o carbono, que é exatamente o carvão mineral. Ambiente propício ao desenvolvimento dos anfíbios e insetos. Alguns insetos desenvolveram asas, sendo os primeiros seres a voar. O período tem esse nome devido à decomposição da grande quantidade de matéria orgânica, que originou depósitos de carvão mineral explorados por nós hoje. Os primeiros répteis apareceram no final do período, primeiros animais a botarem ovos, o que prova que o ovo veio muito antes da galinha. No Permiano, o clima da Terra ficou mais árido. No final do período aconteceu a maior extinção em massa da história da Terra. 96% das espécies desapareceram. No primeiro período da Era Mesozoica... Bom, aí vem, né? A Era Mesozoica, ela é dividida em apenas 3 períodos. A primeira, que é o Paleozoico, tem 6, e a segunda aqui tem 3, que é o Triássico, Jurássico e o Cretáceo. Esse momento aqui é muito importante se lembrar, que é o momento dos dinossauros, tá? Os sauros, né? Além de ter também a formação da Pangeia,
que foi aquele grande continente que depois ele começa a se afastar, aqui no último período da era mesozoica, ele começa a se partir e gerar os continentes que hoje nós vivemos nele na era cenozoica, ok? Jurássico, surgiram os primeiros dinossauros e primeiros mamíferos de pequeno porte. O Jurássico foi o período do apogeu dos dinossauros, dos grandes saurópodes e dos pterossauros, répteis voadores. Surgiu também a primeira ave. No Cretáceo surgiram as primeiras plantas com flores, que contribuíram para o surgimento de animais como borboletas e abelhas. No final do Cretáceo, houve a extinção dos dinossauros. Acredita-se que a extinção de dinossauros aconteceu aqui exatamente nessa linha que eu estou fazendo aqui agora. Há 65 milhões de anos atrás, né, provavelmente um grande meteoro atingiu o planeta e aí foi isso que causou a extinção desses animais, tá beleza? Causada pelo impacto de um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro com a Terra. A extinção dos répteis gigantes possibilitou, então, o desenvolvimento dos mamíferos. Aonde que ele caiu? Bom, a ciência acredita que ele deva ter caído aqui, né, na península de Yucatán, fica no México, né? Então existem evidências muito fortes, graves inclusive, de que essa grande situação aconteceu neste exato local aqui, tá? Então, existem provas científicas de que ele tinha 10 quilômetros, ele caiu exatamente onde eu estou fazendo esse círculo aqui, tá? Na península chamada de Península de Yucatán, lá no México, tá? E foi exatamente a queda dele que provocou condições, não foi ele que acabou com os dinossauros, mas foi as condições que ele gerou, como o planeta ficou muito tempo escuro, tal, e isso é exatamente o que provocou a extinção deles. Na era em que vivemos, a Cenozoica começa com o período Paleógeno, quando surgiram as primeiras baleias, aves modernas e primatas. Atividades geológicas deram... Os animais que aqui começaram a explodir em termos de quantidade de espécies e população deles, tem a ver com a extinção dos sauros, né? Porque os sauros, eles abriram caminho para que os mamíferos explodissem, porque evidentemente os animais, na época dos sauros, eles seriam facilmente presas. Em algumas das principais cordilheiras atuais, como o Himalaia, os Alpes e os Andes. Pronto, então o que ela falou aqui foi exatamente isso. Então, os continentes, eles eram todos um só, né? Daí o nome Pangeia, Pan significa tudo, todo. E aí, nesse momento, esses continentes começaram a se afastar, gerando a Cordilheira dos Andes, os Alpes e aqui também o Himalaia, que é conhecida como o teto do mundo. Além também aqui das rochosas, né, que acontece aqui nos Estados Unidos. No período Neógeno, a fauna passou a ser dominada pelos mamíferos, que se diversificaram e desenvolveram seu tamanho. Surgiram os primeiros hominídeos. No último e atual período, o Quaternário, o homem evoluiu até o estado atual. Começou a andar com duas pernas. O cérebro ficou maior. É exatamente isso. Então, como nós passamos por momentos de calor e de frio, né, o planeta passou a esquentar e esfriar, que a gente já viu isso, né, em movimento da Terra, aquele movimento conhecido como precessão dos equinócios. Então, o que aconteceu? O ser humano, enquanto bicho, enquanto animal, ele começou a mudar sua postura de coluna, né? Ele deixou de ter uma postura curva, passou a ser ereto, exatamente porque o que ele precisava estava distante dele, que era o alimento. Então ele tinha que procurar isso cada vez mais distante. Ele tinha que mudar a postura dele, tá? Em busca desse alimento, até chegar no que é hoje conhecido como Homo sapiens sapiens. Dominou as ferramentas de pedra, ampliou sua distribuição geográfica, dominou o fogo, dominou a agricultura e a população mundial começou a aumentar. Aqui estamos, mas a história da Terra não acabou. Todos os dias espécies surgem e desaparecem. Gostamos de achar que o ser humano é o ápice da evolução. É exatamente o que ela falou também, né? Então o planeta ele continua em processo evolutivo, ele não parou, né? O ser humano ele é até agora o único ser vivo no planeta que conseguiu alterar o planeta, né? Os outros animais eles convivem com o planeta diante das suas necessidades por instinto. O ser humano não, ele age porque ele sabe o que está fazendo, ou pelo menos deveria saber o que está fazendo, ok? Então essa aula completa aquele momento que foi o do surgimento do planeta, e aí agora é correr atrás, né? Cada série correr atrás dos seus livros respectivos. Primeiro ano tem isso logo nos primeiros capítulos, que é a parte de geologia.
pessoal do 6º ano, correr atrás também, que tem logo no começo do livro, também logo após aqueles capítulos de cartografia, e evidentemente no material revisional do 3º ano, como aluno mais experiente, correr atrás e procurar também fazer uma revisão rápida sobre esse assunto, tá bom? Professor Fernando dos Anjos, manda um abraço a todos e depois a gente manda mais vídeos para vocês estudarem em suas casas. Um abraço.